grupo de parlamentares, liderados pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, concedeu uma entrevista coletiva para repudiar as atitudes do governo Lula, que não repudia as ameaças feitas pelo ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Os deputados divulgaram uma carta conjunta assinada por mais de 70 parlamentares, em que repudiam as ameaças de Maduro e manifestam total apoio à soberania da Guiana. Durante seu discurso, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança repudiou a omissão do governo Lula e o que chamou de posicionamento frouxo das nossas relações exteriores. O deputado alertou sobre o realinhamento do Brasil feito por Lula com ditaduras em todo o mundo, dizendo: "Estamos vendo de novo agora, nesse início do século XXI, o realinhamento com países ditatoriais que não representam o Estado de Direito, não representam a democracia, não representam a liberdade." Ele lembrou que liberdade, Estado de Direito e democracia são valores tênues, frágeis, que precisam ser protegidos a todo momento. Diversos outros deputados, entre eles Bia Kicis, Capitão Alberto Neto e Eli Borges, também manifestaram seu apoio ao governo e ao povo da Guiana e seu repúdio aos atos do ditador Nicolás Maduro e ao apoio de Lula ao seu companheiro. No Brasil, a ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 29 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom dia. Gostaria de dar um contexto aqui do que está acontecendo na Venezuela e também na questão do desequilíbrio e da Guiana. Vamos falar da Guiana aqui no contexto da Venezuela. A Guiana está completamente vulnerável. Ela não tem um apoio do governo norte-americano para protegê-la de qualquer tipo de interferência que possa vir de qualquer país. A Venezuela fez um plebiscito dizendo que parte da Guiana é do povo venezuelano, é do território venezuelano. Isso coloca em risco a soberania da Guiana. O país que seria o grande defensor da Guiana ou de qualquer outro país vizinho seria o Brasil. A missão do Brasil é fazer a proteção da soberania dos povos da América Latina. Isso está dentro do nosso DNA. Isso é natural na nossa pujança. Isso é natural de todos aqueles países que
convivem conosco, exigem essa liderança do Brasil. Nós não estamos exercendo isso. E o risco de uma invasão cresce em função da destruição econômica que existe na Venezuela. Então a pressão interna é muito grande, a pressão externa de controle da Guiana, com poucas, centenas de milhares de pessoas, que comandam um território relativamente vasto do tamanho da população que eles têm. E o fato de eles não terem defesas profissionais organizadas coloca a situação em alto risco nesse final de ano. Sabemos que temos problemas internos aqui no Brasil, que lidamos dia a dia, estamos focados internamente nisso agora. Uma desestabilização da região nesse momento, ou até mesmo no início do ano que vem, é extremamente prejudicial a toda a região, não só internamente aqui no Brasil. Afeta a todos nós. Então, a nossa missão aqui como parlamentares é apontar o que está acontecendo na região, que possa interferir não só na paz regional, mas que certamente vai afetar na política interna do Brasil. Então a gente tem que colocar isso em alto e bom tom, que o Brasil não pode tolerar qualquer que seja incursão territorial ilegítima, mesmo que legitimada por referendo interno de um país, não significa que o outro país, alvo dessa interferência, seja passível de aceitar essa interferência, simplesmente porque houve um plebiscito no país e isso permite que aquela população invada um outro país. Então isso infringe nos direitos de autodeterminação dos povos. O governo da Guiana é um governo legítimo, legitimamente constituído. A Guiana tem um Estado de Direito, não é conduzido por ditadores, muito pelo contrário, isso é o que acontece na Venezuela. Portanto, nós temos aqui o clássico exemplo de ditadura agressiva versus democracia pacífica. De que lado nós estaremos? Então, alguns parlamentares vieram aqui fazer a contraposição do que está acontecendo na região, a omissão do governo brasileiro de não estar se posicionando em prol do Estado de Direito, em prol da autodeterminação, da legitimidade do povo, do governo da Guiana, em prol da paz, que certamente estará afetada se por acaso houver uma incursão territorial na Guiana, não só envolvimento de países da região, mas também de países de fora. Europa, Estados Unidos têm interesses econômicos naquela região, certamente vão querer proteger aqueles interesses. E o bloco venezuelano, os grupos de interesse ali são antagônicos a esses interesses internacionais que já estão na Guiana, preservados até em acordos pelo governo guianense. Então, temos toda uma cadeia de desdobramentos que pode ser afetado com essa omissão do governo brasileiro, um posicionamento frouxo das nossas relações exteriores, nosso Itamaraty. Não está claro esse realinhamento que foi fugaz, sempre fugaz na história do Brasil, realinhamento com ditaduras no mundo. Tivemos isso na Segunda Guerra Mundial, estamos vendo de novo agora, nesse início do século XX, o realinhamento a países ditatoriais que não representam o Estado de Direito, não representam a democracia, não representam a liberdade. E é exatamente essa liberdade, o Estado de Direito, democracia, são valores tênues, frágeis, precisam ser protegidos a todo momento. Todo governo que sobe no ciclo eleitoral tem a vontade de ser o dominante completo do ecossistema político e de ter uma agenda política imposta em todas as demais partes do país. Isso é um grande problema de todo país com instituições fracas, com constituições fracas, com uma sociedade que está alheia a esse jogo, ele se submete a isso. Então nós temos que reforçar o Estado de Direito. Está aqui o nosso compromisso. Eu fiquei extremamente honrado, não só com o apelo de membros que têm interesse na Guiana, que estão vendo que o país está completamente vulnerável, sem amigos,
E aqui sondei aos meus parlamentares, amigos, que mencionando simplesmente, olha, a Guiana está vulnerável, precisa de amizade. Nós não temos instituições do Estado que estão protegendo os nossos vizinhos, nós não temos um governo amigo da Guiana, que vai querer proteger o interesse da Guiana e do povo guianense. Então nós precisamos dos parlamentares que se levantem. E colocamos aqui um baixo-assinado perante esses deputados e também senadores, e em pouco tempo conseguimos várias assinaturas, mais de 70 assinaturas foram obtidas agora até esse momento, extremamente honrado, e gostaria de deixar claro ao governo da Guiana, também ao povo da Guiana, que aqui no Brasil vocês têm amigos. A todos aqueles guianenses que também defendem a liberdade, a democracia e o Estado de Direito, aqui no Brasil vocês têm parlamentares, vocês têm sociedade, vocês têm representantes das instituições que defendem essas mesmas coisas, que são amigos da Guiana e vão defender vocês, mesmo que o nosso governo e as nossas instituições sejam omissas nessa missão tão nobre, talvez a missão mais nobre que possa incutir a qualquer representante político. Muito obrigado a todos. Vou ceder a palavra aqui aos demais que se apresentaram nessa coletiva de imprensa para falar sobre esse tema extremamente importante. Deus os abençoe, Deus abençoe a Guiana, Deus abençoe todos nós nesse novo ano. A região da América Latina precisa de um líder natural que represente as boas coisas e esperamos que o Brasil seja esse líder. Muito obrigado, muito bom dia. Bom dia a todos. Estamos aqui em apoio a essa iniciativa do nosso colega deputado Luiz Felipe Orleans Bragança, que é um líder quando se trata dessas questões de relações políticas exteriores, relações internacionais. Esse caso agora da Guiana, dessa afronta do ditador Nicolás Maduro, colocando em risco a paz do continente, porque a gente sabe que a Venezuela já vive um estado de miséria, o povo já completamente massacrado por esse governo ditatorial. E agora ele quer trazer esse mesmo estado de penúria desse povo e estender para a Guiana e para a América do Sul. Então, nós gostaríamos muito de ter um governo que se posicionasse em prol das democracias, em prol de um preceito que está na nossa Constituição, que o Brasil, ele é um país que luta pela paz, um país que garante a paz. No entanto, o que nós estamos vendo é um governo, um Estado liderado por uma pessoa, o presidente Lula, que ele se alia a ditadores. Não é a primeira vez. Então é muito lamentável. Nós, como brasileiros, nós não podemos aceitar essa situação, e estamos aqui como parlamentares colocando a nossa voz a favor do respeito à soberania da Guiana, contra essa invasão absurda e a favor da paz aqui no continente. Muito obrigada. Primeiro, parabenizar o deputado Luiz Felipe pela essa iniciativa, já que o governo se omite em defender um país amigo de maneira ao se aproximar da ditadura venezuelana. E aqui a gente veio mostrar que o Brasil não é só esse governo, que nós temos parlamentares, que nós temos uma população gigantesca que não concorda com essa tentativa de invasão da Venezuela à região de Essequibo. Esse governo tem feito uma política internacional ridícula, até vergonhosa. Chega na Europa, fala mal da Ucrânia, como se a Ucrânia tivesse alguma responsabilidade nessa guerra. A Ucrânia foi o país invadido. Chega na China, assina um acordo onde a China considera o território de Taiwan como território chinês, onde pode provocar uma nova guerra naquela região. E agora
a vergonha chegou na América Latina, ao se aproximar do ditador venezuelano e não estender a mão para o país que está sendo ameaçado, que é, no caso, a Guiana, que é o país que mais cresce no mundo por causa das suas reservas agora de petróleo. Então, parabéns, Luiz Felipe, ao mostrar para o povo da Guiana que o Brasil não é só essa vergonha da política internacional desse governo, mas que nós temos parlamentares, que nós temos uma população que não apoia a ditadura venezuelana, que é contra essa invasão de Essequibo na Guiana Inglesa. Parabéns, Felipe, parabéns a todos que estão aqui. Bom dia a todos e a todas. Quero parabenizar a brilhante iniciativa do nosso príncipe, Luiz Felipe do Orleans Bragança, competente deputado, centrado nas causas da brasileidade, de maneira decente, respeitosa e na compreensão da leitura da sociedade que, queira ou não queira, 80% e mais um pouco da sociedade é conservadora e se posiciona na defesa da liberdade, na defesa da democracia, na defesa das cores da nossa bandeira, na defesa de um Estado democrático de direito. Eu ouço muitas vezes algumas críticas aos Estados Unidos da América, porque fazem esse trabalho de maneira forte, tentando equilibrar a paz mundial, e gasta bilhões de dólares com isso, e as pessoas criticam dizendo, olha, mas não deveria ser assim. Agora eu pergunto aos senhores, se não foram os Estados Unidos, como é que ficariam os ditadores do mundo daqui a um dizimado de dezenas de nações? Não diferente disso, o Brasil sobressai na América Latina como um país que tem uma responsabilidade de cooperar de maneira forte, não no faz de conta, não no deslize do que agora virou um termo moderno de narrativas, mas de fato de direito, cuidar como o país mais importante da América Latina, como o país que tem a maior força militar, de estender a mão e dizer ao Maduro, basta, você já está maduro o suficiente para compreendermos que o senhor não defende os valores da liberdade e democracia no seu país. Basta, nós não queremos a invasão da Guiana. É um povo que não se preparou para a guerra por entender que as coisas ali aconteceriam de maneira pacífica e no diálogo. E, em função disso, acabaram percebendo que tem muitas riquezas ali no subsolo e, de repente, um ditador, talvez para justificar internamente a sua impopularidade, agora tenta fazer uma ação militar sem se preocupar com vidas humanas e com um país tranquilo, vizinho nosso. O que é que se diz aqui? É que nós precisamos de nos levantar como parlamento para dizer a Guiana e ao Maduro que o Brasil, na imensa maioria da sociedade, não concorda com a invasão da Guiana. Respeite aquele povo, respeite a soberania daquela nação, respeite, inclusive os brasileiros que estão lá dentro, porque eu me pergunto, lá tem muitos brasileiros e eles também são importantes. Não é apenas dizer, olha, não vai passar pelas nossas divisas. É mais do que isso. A Guiana pede socorro porque ela imaginou que a paz seria duradoura. Fica aqui, meu querido príncipe, à disposição de apoiá-lo em todo momento nesta luta que o senhor se levanta para defendermos a soberania da Guiana, na compreensão de que manter a paz lá é evitarmos que outras guerras pipoquem na América Latina. Não sei se os senhores estão me compreendendo. Manter a paz na Guiana, manter o respeito ao povo da Guiana é também levar a América Latina a compreender que aqui na América Latina nós queremos a paz porque ela é melhor do que a guerra.
Espero que Sua Excelência, o Presidente da República, que está sempre navegando, como já ouvimos aqui, deixa um recado ali em detrimento dali, vai ali dar um recado em detrimento daqui, e a verdade é que é um turista que o Brasil arrumou com dinheiro público, é lamentável, e nós estamos preocupados com isso. Resultado na prática só está no que eu falei no início, narrativas e narrativas, mas se a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, vamos aos frutos, e os senhores verão que o Brasil está precisando de uma postura firme, de uma postura séria, sobretudo de defender o nosso país nas questões prementes e ajudar na paz da América Latina. Muito obrigado, que Deus te abençoe, meu querido Lúcio. Senhores, eu também fiz questão de comparecer a essa coletiva justamente para poder externar o meu apoiamento ao nosso deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, um dos melhores quadros políticos desta casa, que com certeza, quando levantou essa temática, nós fizemos questão também de dar o nosso apoiamento. Infelizmente, o governo brasileiro, ele tenta se propor como um interposto de um estadista, de um diplomata internacional, mas isso acaba sendo um fiasco. As provas estão aí, as inúmeras viagens infrutíferas, coisas que aconteceram pelo mundo, onde o Brasil passou a ser chacota e vexame. E, na verdade, nós precisamos sim lutar pela paz no continente americano. O país da Guiana nem força armada possui. Então, por quê? Porque entende que o nosso continente é um continente pacífico e nós não podemos deixar que o bel prazer, a boa vontade, a má vontade de um ditador venha a interferir nesse convívio pacífico dos países sul-americanos. É inadmissível ver o nosso governo flertando com um genocida, com um ditador, com um assassino, com uma pessoa que é responsável por uma das maiores diásporas da história moderna mundial. Milhões, milhares de milhões de cidadãos lá do país da Venezuela deixaram o país pela selva, pelo mar, fugindo da ditadura venezuelana. E na verdade é justamente como o pastor Eli Borges aqui falou, quando não se tem uma solução para um problema interno, você acaba achando um problema externo para poder aí tentar trazer uma comoção e uma unidade nacional para te legitimar no poder. Mas essa conversinha fiada já está mais manjada do que tudo. Então, parabéns ao nosso deputado Luiz Felipe, contem com o nosso apoiamento, estaremos aqui no parlamento sendo a voz da Guiana, lutando para que a gente possa ser ouvido e para que esse país não sofra o revés por parte de um ditador. Bom dia a todos, Fernando Máximo, deputado por Rondônia. O que nós menos queremos aqui na América do Sul, na América Latina, é guerra. Nós menos queremos é ter um Oriente Médio aqui. Nós não podemos aceitar um ditador maluco querer tomar posse do território de um outro país. 75% do território, a parte rica, a parte que tem minério, tem petróleo e etc. Nós somos completamente contra isso. É por isso o nosso apoiamento, por isso o nosso abaixo-assinado, por isso parabenizar o nosso príncipe por estar organizando esse evento, esse abaixo-assinado. E nós somos contra, a direita do Brasil é contra, e nós não podemos aceitar o nosso país se posicionar a favor de uma atitude dessa, uma atitude insana, uma atitude que pode se transformar numa atitude sanguinária daqui a pouco, com guerra, com mortes, com pessoas morrendo, crianças, adultos, jovens, mulheres aqui do nosso lado. Então nós somos completamente contra essa invasão do Maduro à Guiana. Bem, meus amigos, sem mais a tratar, eu vou só encerrar essa coletiva. Vou só ler aqui o que foi a carta que pedimos o apoio dos demais parlamentares, o abaixo-assinado em apoio à Guiana. Diz o seguinte: nos últimos meses, o ditador venezuelano Nicolás Maduro tem ameaçado iniciar o processo de anexação do território desequilibrado pertencente à Guiana. Diante desse fato, nós, deputados federais e senadores brasileiros, manifestamos completo apoio à soberania do povo guianense sobre Esequibo, tal como existe hoje, e nos opomos a qualquer forma de interferência política, econômica ou social que possa infringir a soberania do povo no território integral da Guiana. Os parlamentares que abaixo assinam eletronicamente defendem veementemente a autodeterminação dos povos e desejamos que a vontade do povo da Guiana prevaleça
sobre qualquer tipo de incursão, mesmo que seja aparentemente referendada pela população de outros países. Ademais, queremos assegurar aos governantes da Guiana que podem contar com o apoio desses parlamentares em relação a essa questão crucial para a soberania e estabilidade da região. Atenciosamente, mais de 70 parlamentares. Senhores, muito obrigado. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe todos vocês. Feliz Natal e proteção ao povo da Guiana, aos seus governantes. Muito obrigado, muito bom dia.